Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader. Nós temos 18 graus em São Paulo, uma manhã nublada. Choveu durante o final de semana. Hoje, primeiro dia de novembro. Que venha novembro, estaremos juntos, Firmes na Luta, 10 horas com 17 minutos. E hoje, deixando meu palpite, vou ser mais razoável. Corinthians 3, Chapecoense 0. Gols de Juliano, Gabriel Pereira, que renovou o contrato, e o Cássio de cabeça vai fazer o último gol aos 43 do segundo tempo. Queridos, eu vou iniciar os trabalhos prestigiando a galera que nos acompanha aqui no YouTube, né? Alguns são novos, outros já há mais tempo, e que comentam. E comente, né? Participe, assim nós podemos aprender juntos, ok? Então, Almir Lima, grande professor, excelentes comentários e análises. Seguimos firmes e fortes com mais essa batalha. Professor, compraria DOTS 3 ao preço atual? Sem olhar o gráfico, já digo que sim. Caiu 80% das máximas, grande abraço. Essas empresas de tecnologia, em especial, que tiveram a abertura de capital mais recente, estão no grupo das mais penalizadas, né? Então, DOTS é uma delas. Então, compraria, sendo bem, seja para guerrilha ou até para uma posição. Guerrilha é aquele trade mais rápido, né? Até para posição mais longa. Muca News, professor, depois de algum tempo te acompanhando e ter feito seu curso, entendo a vantagem de não operar alavancado. Muito simples, a gente vira aquele lutador que aguenta a pancada, só quando vira a favor é ganho grande, sem que para isso tenhamos colocando dinheiro que venha fazer falta. Essa é a ideia. Ele está comprado em DAX com sem medo de ser feliz. Vida longa, mestre, obrigado. A você, a sua família também, todos nós. Todo trader, né, que opera de verdade, a não ser quando é algo fantasioso, de influências, pessoas que não operam, que é o mundo da fantasia, ele passa por dificuldades. E se você tiver controle da alavancagem, tamanho de posição, você consegue superar a adversidade, né, principalmente quando você está com gráfico, fluxo e fundamentos apontando que haverá em breve uma reversão. Você está no caminho, é isso que eu penso, e tua alusão é muito inteligente e interessante. O que acontece com o mercado é, quando a Dexco estava aqui 24, 23 reais, eu posso buscar reportagens na época, fazer uma série, mas aqui certamente o mercado estava otimista. Deviam estar falando que ela ia a 40 reais, a 50 e tal, sendo que aqui, principalmente depois desse sinal, era momento de vender. Agora ela está valendo 60% do valor. Né? Ela está com 40% de desconto, aproximadamente. Talvez aqui, né, se o mercado fechar assim, abriu novembro aqui positivamente, 2,13, nós teríamos aqui um Arami, por exemplo, ó, tem um fundo anterior, se romper, 15,90 fortalece a leitura. Então aqui é compra, não aqui, em cima. Né? Essa é a grande discussão do mercado. Então tem gente que fala, mas o professor está falando que é compra tal. Compra depois de um grande desconto, né? Como a gente fez com a carteira Imersão Pocket, carteira Ouro. Então esse é o nosso racional. Você pode não acertar a mínima, mas quando subir, provavelmente será uma alta forte. Carlos Flá, boa tarde, professor, tudo bem? Que difícil, professores estrangeiros estão comprando muito, estão mesmo. Eu até comentei hoje no Informe Cenário e também no Telegram. Eles compraram no dia 28 quase 500 milhões, né? Ó, 475,086 no dia 28. Cada dia mais fundo, o professor, que esperar a situação está gabaritada no mercado, já vi inúmeras turbulências, mas esse tom atual nunca, é um problema sistêmico que derruba em bloco as ações. Com certeza, parece que querem destruir nosso mercado, querem comprar barato, né? Tem um jornal novo que só traz notícias e veicula coisas negativas, posso estar errado, mas bato na tecla que a CVM deve olhar para o nosso mercado. Não pode ser apenas notícias negativas, o mercado não é tão amador a este ponto. Muita conversinha com o mercado está comprando caos, estou achando muito estranho tudo que está acontecendo. Nosso mercado não respira. Um grande abraço a você, a toda a sua família e toda a família Top Traders. Quando o mercado começar a subir, as notícias serão positivas, não tenha dúvida. Márcio Chapo, Wagner, acho que faz todo sentido estudar o gráfico do Bovespa para juros Selic. Parece que os dois são inversamente proporcionais. A forma como aumenta a Selic
é difícil o Ibovespa atingir 126K. É exatamente, quando os juros começarem a cair, depois eu tento indexar aí no cartezinha, eu só preciso ver, eu faço a simulação e vejo se está fidedigno, né? Mas o que você está falando é corretíssimo. A gente acompanha, alguns acompanham o DI F23, eu gosto do DI F25, eu acho que é um juro mais equilibrado. E se eles começarem a ceder, certamente a bolsa vai subir nesse caso. Por quê? Porque a gente sabe, né, que as empresas têm dívidas atreladas à Selic. Provavelmente uma queda de juros seria acompanhada de queda de dólar. As empresas têm dívida em dólar, dólar alto gera inflação. Geralmente é sinônimo de aversão ao risco, e dólar em queda seria um sinônimo de mais entrada de capital. E nós temos um sinal de topo novamente. Vamos ver se dessa vez corrige, fecha o gap aqui embaixo. O que eu acho interessante comentar aqui é o seguinte: eu observei hoje que nós tivemos aqui uma queda, se a gente colocar o gráfico mensal, né? Mês retrasado 6,57, mês passado 6,74. Só que a diferença é que houve, né, se a gente observar até o dia 28, aqui tem até o dia 26, o problema do Investimax é que, deixa eu ver o último dia útil aqui, o último dia útil foi dia 29, amanhã a gente vai saber. Ele traz até o dia 26, a gente tem do dia 28, mas dia 27 eu realmente não encontrei em nenhum local. Deixa eu responder a minha equipe aqui. Mas eles devem fechar, eu imagino, com uns 12 bi. Ou um pouco mais. Então essa é a diferença, né, do mês de setembro para outubro. Então realmente está perto de... Então é normal, quando está perto de fazer um fundo, você ter pessimismo, uma série de problemas. O Lucas Molken, boa tarde, professor. Obrigado pelo conteúdo. Poderia comentar sobre a John Deere? Essa daqui é uma outra também que... Eu falei da Caterpillar, né? Semana passada é uma outra que eu acho que é compra, né? Ela está bem descontada pelos seus fundamentos, fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido. Esse gap provavelmente é de fuga. Essa aqui é um ativo de ouro também, assim como Caterpillar, que eu comentei semana passada. Saiu uma notícia aqui da Coca-Cola, né? Eu até comentei no Telegram. A minha bebida predileta é Gatorade. A Coca-Cola anunciou na segunda-feira a compra integral de bebida esportiva americana Body Armor por 5,6 bi, que será o maior negócio do tipo da gigante conhecida pelo refrigerante. A multinacional já detinha 15% de participação na companhia concorrendo ao Gatorade. Atualmente a rival domina o mercado de produtos isotônicos e é controlada pela PepsiCo. Olha, foi fundada há 10 anos a Body Armor e cresceu com investimento de estrelas do esporte. Jogador de basquetebol Bryant, morto em 2019, é um dos principais investidores. Segundo o jornal do Wall Street Journal, seu spoiler deve receber 400 milhões pela transação. Né? Então, vamos ver como é que é as ações da Coca-Cola. Coca-Cola já fez parte de carteiras nossas na Top Traders. Deve ter uma boa reação, né? Já está em alta aqui, Mastro Bandeira. E vamos lá, eu vou fazer resumidamente aqui mais um post do Carlos, né? Ele falou tá batendo na tecla da CVM. Determinados ativos, 200 milhões alocados no intuito de especular. Nas bolsas estrangeiras, o investidor pode até alocar no intuito de vender, mas tem que ter o ativo. Aqui se faz a operação para depois tomar posse do ativo. É a venda descoberta, é verdade. Sem saber se ele está disponível ou não. Aqui tem ativos nas mãos dos especuladores que fica difícil do ativo subir. A situação, na minha opinião, merece uma atenção da CVM, uma possível regulação. Naquela carta do Temer ficou nítida a galera zerada, largando posições, aí o mercado explodiu. Mas esse que é o meu racional, Carlos. Eu acho que quando começar e o pessoal vê que tem dinheiro esperto, tem volume na compra, os próprios vendidos zeram e aí entram na compra também. Né, porque eles estão capitalizados, tal, então eles entram na compra, alguns até a termo, o que pode fazer uma alta até mais forte. Existe problema do fiscal, política e afins, mas não deveria destruir os ativos. Está acontecendo algo sistêmico para especulação.
Muitos ativos, na minha humilde opinião, estão manipulados. Eu também acho, mas eu não acredito, por exemplo, que 60% de queda, a gente estava até falando de alguns, né? Na humilde opinião, o mercado é soberano, mas não pode haver manipulação especulativa. É difícil saber quando o mercado irá dar um susto nos especuladores, mas aí eles irão virar a mão. Neste dia o mercado irá subir 5% fácil. Eu digo que o mercado pode subir 10% numa semana, só começar. Professor, no momento é difícil, desafiador no curto prazo e se irrita porque o mercado não dá chance para sermos técnicos. Isso é verdade. O mercado não dá chance para nenhuma leitura, o mercado está no caso que muitos investidores estão em situações complicadas e confortáveis, inclusive que tem pouco tempo na bolsa, sem dúvida nenhuma. Quem opera opções mesmo já quebrou faz tempo, né? Enfim, professor, peço desculpa pelo longo texto, não, você é bem-vindo, que Deus abençoe a todos nós. E precisa começar, Carlos, começando, o próprio capital especulativo, ele começa a desfazer as posições vendidas e ele entra na compra, né? Então, observando aqui o minério de ferro, né, tem uma reação depois da queda durante a noite, a gente acompanha o futuro, está subindo 2%, interessante. Bolsa da China, eu acho que tem tudo aqui para uma recuperação até os 3.620. A Bolsa do Japão já é bem maluca, né, deixa gaps aqui, já acionou um pivô de alta no rompimento de 29489. Fluxo para mercados emergentes está em leve queda aqui, a gente vai observar isso daqui é uma correção para estourar pivô, mas tem um topo mais baixo que o anterior, temos que ter bastante atenção. Petróleo, memória compradora, né, veio na média de 21 e já reage, tanto em Londres quanto em Nova York. Eu estava vendo uma reportagem sobre os caminhoneiros aqui no UOL, pessoal, muito interessante, que explica a situação dos caminhoneiros autônomos, né? Não adianta pressionar governo e tal, é uma equação muito mais complexa. Depois eu vou ver se eu passo para vocês aí no Telegram, então não... Seria como, por exemplo, o comerciante também começar a pressionar, seria como... provavelmente não vai ter uma adesão em massa em relação à greve, né, dos caminhoneiros autônomos. O governo não pode tirar de uma categoria para dar para outra, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, é a mesma coisa de quando você tem um produto agrícola que você exporta, enfim. Alguns podem discordar, mas essa é a minha visão. O problema dos combustíveis não impacta só os caminhoneiros, e quem trabalha com 99, com Uber, a pessoa que faz entrega, por exemplo, que é motoboy, então aí pararia todo mundo, né? Então os títulos de 10 anos reagindo aqui a partir da média. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem uma estrela cadente aqui, mas trabalhar contra uma barra grande dessa é um desafio, mas se começar a cair, eu acho que pode inclusive arrastar o dólar aqui, lembrando que nós temos uma venda, eu vou falar do dólar mais especificamente depois. As bolsas americanas estão abrindo, então eu vou vir aqui, eu vou falar de milho. Eu prometi no Telegram comentar, né, depois que ele fechou esse gap. Aparentemente temos um fundo, acho que para quem esperava uma oportunidade no milho, essa região é interessante, é a minha visão. O milho dá um sinal interessante aqui para a ponta compradora. Nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, né, abrindo. Vamos ver como é que ele opera, aqui se deixa realmente um topo mais baixo que o anterior. E falando de Europa, ver se está tudo certo que a gravação tá. Nós temos o índice DAX subindo bem, né, acima das máximas do dia 26, pivô de alta. Então a gente pode ter correções na Europa, ó. O Eurostock 50 está longe da máxima, mas ainda sobe. Bolsa da França também alta, né? Assim como o Reino Unido, não tem nenhuma mudança de rota, aparentemente. A gente deve ter correções no meio do caminho, mas a tendência ela é de alta e assim deve seguir na minha visão. Aí temos o EWZ, em uma região candidata aqui a formar fundo, está bem descontado, né? Lembrando que ele é inversamente proporcional ao dólar, o VIX abre em alta, mas eu acho que nada que mude aqui o viés. E nós temos o Dow Jones, né, abrindo já, renovando máxima histórica, assim como o S&P e o índice Nasdaq. Então, pessoal, só vou pedir licença de alguns segundos aqui. Eu vou só pegar alguma coisa para eu beber. Aí eu volto, faço os ativos fixos, um segundinho.
ligado, eu fui ali na geladeira. Hoje eu tô gravando de casa, né? Eu fui ali na geladeira pegar um energético de pitaia, o Red Bull novo. Todo mundo fala, pô, mas o Red Bull de pitaia tem a lata verde, né? É que a lata, que seria talvez a cor de pitaia, interna, né? Mais ou menos ali a cor do Red Bull de melancia. Vamos fazer as carteiras aqui, carteira desafios. É aquela história do fluxo, né? Se a Melk fechar assim, seria um arame, um novo sinal de fundo, local web também. Né? Curi, eu acho que tem fundamentos tão bons quanto o Melk. A Gerdau tem até sentido menos, né? Com essas ações de menor liquidez, então tem que ter fluxo, parece uma mistura de padrão diamante com oco invertido. Todos esses ativos eu vejo como oportunidades, né? Pô, quando que você vai conseguir de novo, né? Ter a oportunidade. Hoje, eu até vou falar para minha equipe fazer essa enquete aí. Hoje, a gente estava conversando em família aí no final de semana. Pô, se você ganhasse na Mega Sena, por exemplo, se você ganhasse, sei lá, 20 milhões na Mega Sena, o que você faria, né? Então, a maior parte das pessoas falam, na verdade, eu fui num compromisso social, numa festa ali, tipo num buffet, num parque que tem ali em Santo Amaro, tem no Tatuapé, eu fui em Santo Amaro. Festinha de um amiguinho que estudou com a minha filha. E a gente estava conversando, né? Algumas pessoas da minha família e alguns amigos ali, pais das crianças. Então, se você ganhasse 20 milhões, por exemplo, na Mega Sena, o que você faria, né? Então, a maioria, eu iria para Bahamas, eu iria para o Caribe, iria para as Maldivas, eu investiria tudo na bolsa. Eu não vou dizer para você que eu investiria tudo, né? Eu seguiria aquele raciocínio que eu explico para vocês. Então, 20 milhões, legal. Ó, nesse momento em específico, eu deixaria talvez 1 milhão para liquidez, algum projeto que eu queira acelerar ou que apareça de oportunidade de imóvel muito descontado, que às vezes é repentino, né? Às vezes a pessoa precisa de liquidez. Deixaria 1 milhão para isso, de caixa. Eu alocaria mais 4 milhões em imóveis que eu já estou monitorando há algum tempo. E 4 milhões nos imóveis que eu estou monitorando, eu compraria vários imóveis. Talvez 1 ou 2 em leilão, inclusive, né? Os outros 15 milhões, neste momento, eu colocaria na bolsa. Né? Eu colocaria, por exemplo, 1 milhão fácil em pets. Mais fácil, assim, se eu tivesse esse dinheiro. Comprar pets a R$19 é piada, né? Eu colocaria, por exemplo, 500, 600 mil reais fácil em JHSF. Ó, quando você vai ter a oportunidade de comprar JHSF de novo a R$5? Colocaria 1 milhão em Santander fácil. Nesse patamar, ó, Semin nesse patamar, ó, colocaria 1 milhão em Porto Belo, talvez até 2 nesse patamar. SAPR11, ó, nesses níveis de preço, ó, Rail. Rail é uma ação que eu colocaria 2 milhões. Fácil, né? Natura armando um pivô. Grendene, Honey. Então hoje, será que faz mais sentido alocar dinheiro em renda fixa ou comprar Honey a 6,37? Pô, isso é brincadeira. Né? Tudo bem, tem o risco? Tem. Né? Mas você pega, por exemplo, uma ação como o Rapt a R$10, cara, isso é piada. É a mesma coisa de você, por exemplo, você ter uma Q3 que vale 260 mil, 250 mil, você comprar a 120. Ah, mas de repente nesse mundo, que não é o caso agora no mercado de automóveis, está faltando carro. Por exemplo, você comprar uma Smart Fit a R$20, né, é uma rara oportunidade. Quando esse negócio começar a subir, pessoal, ó, Santos Brasil, eu colocaria 2 milhões fácil. Colocar 2 milhões de Santos Brasil nesse patamar, você tem 4 daqui a alguns meses. Então, putz, eu colocaria 15 milhões na bolsa fácil. Né? E colocaria 4 em imóveis de leilão, imóveis que eu estou de olho, e 1 milhão para liquidez. Então hoje eu faria essa proporção. Hoje você colocar 15 milhões em bolsa hoje,
a chance de você ter mais de 30 no final do ano que vem é muito grande. Né, Gemate, a minha ação preferida do setor de varejo, a Meresia está a R$ 7, a seguradora da Caixa também. Então, por exemplo, ó, você pega BKBR13, é uma piada, 7,27, uma piada, né? Simples assim. Ok? Então é chance e é grande oportunidade. Quando estava lá no topo, que nós praticamente trabalhamos vendidos desde a máxima histórica, uns 9 mil pontos. Só que assim, como tinha os giros, nós ganhamos muito da máxima histórica até os 124 por ali. Aí a gente começou com racional, só que a carteira, por exemplo, o ouro foi montada recentemente, a Emerson Pocket um pouco antes, a outra carteira já vinha montada e a gente está caminhando aí, como a gente tem um manejo de risco, eu falo sempre para não ficar girando no day trade, seja ações, mini índice, a gente, quando começar a subir, vamos surfar a onda. É desconfortável em alguns momentos? Claro que sim, eu não estou vendendo ideia de mundo da fantasia, aperta, de vez em quando tem que usar a carta fiança, tem. Não, isso é a realidade, a gente trabalha com a verdade aqui, mas você ter um PL menor nos últimos 20 anos me atrai. 6,42. Né? Então é a minha visão, eu posso estar certo, posso estar errado, mas é o meu modo de interpretar os fatos no momento. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa da minha equipe aqui, algum recado. Legal. E outra, pessoal, você vai no shopping, você sai na rua aí, as coisas estão retomando num ritmo interessante. Então, o grande lance, o termômetro, juros e dólar. Começou a cair, né, a bolsa, nesse momento, ela, como é o mais natural, o mais comum, ela trabalhar de forma inversa. Ambev deu um baita trade de guerrilha, né? Saiu aqui de 14,50, foi a 17. Eu acho que se corrigir é a oportunidade, pelo menos para trazer o ativo a 17,67 é interessante, mas eu acho que a Ambev é um ativo para bater renda fixa, né, muito. O que ela andou nesses últimos dias bate meses de renda fixa, né? Então continua interessante, mas assim, você pega um ativo no fundo como B3, SE3, eu acho que faz mais sentido, né? Que não é uma ação que eu gosto de operar, eu prefiro muito mais, por exemplo, o Banco do Brasil, ó, que é uma piada também nesse patamar, Bradesco, ó. Bradesco está na base de um canal, se fechar assim forma um arame. Itaúsa. Né? Itaúsa, para quem hoje... Cara, se eu, na minha visão, né, eu acho que tem ativos mais bombásticos, mas se você pensa em investir em renda fixa, você colocar a grana, por exemplo, em Rapt, Rani e Itaúsa, que é uma posição conservadora, faz muito mais sentido. Mas é a minha visão, né? Cada um sabe de si. Pessoal, eu fiz muitos treinamentos, né? Aqui no Brasil, eu fiz treinamento fora também. Eu tive um grande privilégio na minha trajetória, na minha carreira, que foi ser palestrante da Expo Money. Então eu assistia muitas palestras e acompanho alguns profissionais que eu conheci naquela época até hoje e tal. Tudo depende, né? Às vezes a pessoa vem de um problema de saúde, de alguma coisa familiar, tem N motivos, né, para ela tomar risco, mas quem tem a condição de tomar risco é o momento. Né? O momento não era quando as ações estavam no topo, mas sim quando elas corrigem. Então, por exemplo, a FNC, a gente pode estar diante da formação de um fundo duplo, o índice do setor financeiro tem IMAT, né, o índice de materiais foi um dos que mais sofreu nessa queda, porque houve a queda especialmente do minério. Né? Talvez forme aqui um fundo duplo, então eu vou marcar 5368. Aqui embaixo. Não. E aí nós temos o IMOB, que é o índice do setor imobiliário, está diretamente relacionado a juros, tem que ter um alívio na curva, a gente acompanha o F25, aí esse setor pode disparar porque está muito descontado. Small 11, né, uma forma... Esse gráfico está errado, vou fazer aqui Small 11.
Small 11 é o mais shared small caps, rara oportunidade de fazer dinheiro aí no horizonte de semanas ou meses. Aí nós temos Petro, correção da sexta-feira, na minha visão, abre oportunidade. Né? Petro é um ativo também interessante para bater renda fixa, assim como o Vale. Né? Muito descontada. Né? China 11, eu acho que aqui é a oportunidade de fazer uma guerrilha para ganhar 3, 4%. A gente viu aqui os ativos fixos, a gente está acompanhando os juros bem de perto. Eu acho que o mercado de juros montou realmente topo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico que é baseado no ajuste, né, no TradingView. Ó, pode ter uma porrada aqui se começar a testar fundo, tem gap aqui aberto, então... Para mim, sinal de topo. O dólar talvez um topo mais baixo que o anterior. Percebam que as mínimas estão levemente mais baixas. As máximas estão levemente mais baixas, mas as mínimas estão mais altas, né? Nós temos uma venda. Nesse momento médio 5,655. A gente está perdendo aí 25 pontos. Mas eu acredito numa queda mais forte, então que justifica a nossa exposição nesse momento. E pessoal, para quem... O nosso manejo de risco no dólar é um mini contrato para cada 15 mil. Né? No day trade se opera com R$30 de margem. Então, para vocês verem a diferença, né? Para ficar posicionado de um dia para o outro, R$4.200, R$4.300 é o que pedem as corretoras com base na margem da B3. Um mini índice que você trabalha aí também 25, R$30 de margem para o day trade... as corretoras pedem, né, com a carta fiança 1.200, 1.100, em condições normais 3.800, 3.900, seja em renda fixa ou ações, ou então dinheiro. O nosso manejo de risco é de 5 mil. Então, às vezes o aluno ele coloca na bolsa um dinheiro que não pode estar lá, herança, capital de giro da empresa, dinheiro para pagar conta, dinheiro de empréstimo, começa a operar para parente, operar para colega de trabalho, mediante comissão, alguma coisa assim. Isso acontece muito. É que as pessoas não abordam esse tipo de assunto porque é polêmico, né? Mas aqui eu falo. Então ela precisa tirar o dinheiro no horizonte de tantos dias. E ela fala, eu vou começar a fazer day trade aqui para reduzir o médio, aí que começa o problema. Né? Então se você pode manter o dinheiro lá, a gente vai recuperar. Né? Então a gente vê aqui o Ibov, ó, talvez fechou fora da banda, se hoje fechar dentro, muito interessante. Bova 11 também, ó. Né? Dentro aqui do território da linha de retorno. E a gente vem para o mini índice, né? Também tentando adentrar o território dessa linha de retorno e da banda de Bollinger, das bandas, né? Acima da banda de Bollinger. Então aqui a gente tem um triângulo no dólar, né? E no mini índice existe um canal. Se gap ficar aberto, o gap de fuga. E o mais natural, né, é que cumpra-se uma simetria com o alvo 106,245. Quem sabe o mercado testa ali o 106,245 ainda hoje. E uma vez rompido, projeta algo em torno de 107,100, onde ele tocaria aqui essa linha de cima do canal e se rompê-lo, estica a 108, 190 e potencialmente depois a 109,175. Né? Então hoje, por exemplo, eu acho que o mercado vai ali nos 106 mil pontos, 106,100. É a minha visão. Para finalizar, vamos ver aqui o livro de ofertas, né? Está bem equilibrado, meio a meio. Então acho que o 106, 106,100, talvez os 106,245 sejam tocados ainda hoje. Então saúde e paz a todos, pessoal. Hoje eu vou agora editar o vídeo. Eu fui para o treino cedo, aí vou tomar um banho. Eu fui para natação e para musculação. Vou editar, tomar um banho. Aí eu vou almoçar e hoje eu tenho visita em 3 obras. Vou corretor de imóveis em 3 obras, imóveis que serão alugados, né? Um terreno com 3 casas lá que era da minha família. Aquele que eu comprei no leilão ano passado, desocupou
vai entrar em obra essa semana e eu já vou levar os corretores, tudo organizadinho, tudo com serenidade, sem atropelo. Aí eu vou numa sala comercial que eu estou esvaziando, que vai ser colocada para locação, e um outro apartamento também, que eu vou... Hoje o mercado está aquecido, né? São imóveis que... A sala é para onde eu levei uma parte das coisas do meu salão, do meu centro de estética, que eu não vou usar mais, a gente está vendendo. E esse setor está aquecendo de novo, tem bastante procura. Tem itens que o pessoal quase briga para levar, tudo muito bem conservado, a gente conservava bem as coisas, e um imóvel que hoje eu estou utilizando, mas eu não vou utilizar dentro de algum tempo. Então é muito trabalho, né? Tem que reformar, tem que ir com os corretores, tem que ver valores, tem que conversar com as pessoas. É a vida, pessoal, é trabalho. Eu compartilho aqui essa minha outra atividade também. Top Traders é vida real, não tem fantasia. Eu não alugo carro para ficar postando na internet e gerando... Eu acho que às vezes é uma humilhação para sua audiência, principalmente quando é mentira, né, e não faz o menor sentido, né? Eu preservo muito a minha vida particular, eu não estou disposto a fazer qualquer coisa para gerar audiência e engajamento. Eu estou disposto a ser eu mesmo, lutar, trabalhar e procurar ensinar os alunos da melhor forma que eu posso. Todos os dias eu acordo disposto a fazer o meu melhor, sem medir esforços, porque o aluno é a nossa razão de ser. Obrigado à minha equipe, que caminha aí sempre comigo. Obrigado a você que dá a honra, né, de entender que nós temos alguma coisa para entregar. E vamos em frente, pessoal. Valeu!